Falando só, terminando esse assunto, que infelizmente o tempo está correndo, o governo Lula está prestes a colocar em votação o fim da escala 6 por 1 no Congresso Nacional. É uma pauta que foi apresentada pela deputada Erika Hilton, aqui de São Paulo, do PSOL, e que o governo abraçou, está apresentando outras propostas, há várias propostas na mesa, mas eles estão determinados a aprovarem isso até o final do ano. Sua opinião sobre o fim da escala 6 por 1 e o que o Missão faria, ou melhor, o que os futuros deputados do Missão, que já estão no Congresso hoje, vão votar sobre esse assunto? Em bom português, esse projeto do governo é picaretagem. Picaretagem pura e simples. Picaretagem ano eleitoral é enganação com o trabalhador urbano. Vamos lá, vamos explicar aqui. Essa coisa da escala 6 por 1 foi uma descoberta de um vereador do Rio de Janeiro. O marketing da escala 6 por 1, para falar isso, do fim da escala. Foi um vereador do PSOL no Rio que percebeu que trabalhadores urbanos que moram em periferia e vêm trabalhar em regiões centrais, como acontece no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, Brasília, essas pessoas têm uma vida infernal. E tem o deslocamento. Elas gastam no trânsito 1, 2 horas para ir, 1, 2 horas para voltar. E aí elas trabalham trabalham pelo menos 6 dias na semana nisso. E isso, vamos dizer, esgota elas e elas não veem ganho material por conta do trabalho delas. É uma vida triste. E é verdade. Só que outras coisas incidem para a vida dessa pessoa ser ruim. A infraestrutura de trabalho, os impostos que são cobrados em todos os produtos que ela consome, a pobreza generalizada, a falta de segurança. Então, aquela pessoa está esgotada por conta do modelo de Brasil. Aí vai um malandro e fala, não, é por causa da 6 por 1, é o seu patrão que está te roubando. Aí eles propõem, você vai trabalhar menos e vai ganhar igual. Isso não vai acontecer. Nós estamos assim, o que ainda resta de presença brasileira nas cadeias globais de produção, para quem não entende, vou dar um exemplo. Você tem em Sorocaba uma fábrica de autopeças voltada para o mercado automotivo. Essa fábrica vai fornecer para uma montadora no Brasil, das poucas que ainda existem, e também vai vender para uma filial, uma subsidiária na China, outra na Índia, outra nos Estados Unidos. Se você aumentar o custo, e o Brasil já está na tampa em termos de competitividade, assim, não dá para melhorar muito com o arcabouço legal que a gente tem, essas empresas vão perder contratos, aí ela vai fechar. Aí as perdas em escala vão ser gigantescas. Você vai fechar fábricas, as expectativas são as piores possíveis sobre esse projeto. E o trabalhador urbano que trabalha, por exemplo, num serviço, um pequeno restaurante, que tem que abrir também de fim de semana, etc., como ele é engessado, porque tem um sindicalismo que obriga ele a ter que contratar todo mundo CLT, ele não consegue fazer contratações no método, contratar um MEI, como está acontecendo em todos os outros setores, ele vai ou fechar a empresa dele, ou ele vai repassar o custo para o consumidor, e aí os que ainda permanecerem contratados e não partirem para a informalidade, eles vão ver o custo de vida deles aumentar. Então isso é ilusão, isso é mentira. A gente tem que ter um novo modelo de contratação, um novo regime trabalhista no Brasil. E a gente pode discutir sobre isso. Pois é, terminando que temos mais 2 minutinhos. A CLT ainda é a base da contratação brasileira, cada vez menos trabalhadores, especialmente os jovens, têm trabalho formal com carteira assinada. Vocês abrogariam, caso ganhassem as eleições, a CLT? Fariam outra reforma trabalhista nos moldes do Temer de 2017? Ou como está bom? Nós precisamos ter um novo marco de contratação das pessoas extremamente flexível, garantindo, obviamente, certos limites em termos de jornada, mas permitindo a capacidade de negociação entre o trabalhador e o contratante, dando competição entre os próprios sindicatos para que o trabalhador, na hora de fazer uma negociação coletiva, tenha opções de sindicatos que possam ajudar ele nessas negociações coletivas e assim fazer, como nas melhores experiências do mundo todo, sua jornada de trabalho e nós arrancarmos com base nisso a necessidade que muitos têm de virar MEI. Porque o que acontece? O MEI está gerando uma distorção tributária também. Porque aquela pessoa não é um empresário, aquela pessoa está fazendo um contrato individual, no fundo a pessoa está se adaptando com um contrato individual para poder trabalhar. Isso está acontecendo em todos os lugares, especialmente na área de serviço e comércio, todo mundo sabe disso. Pois bem, com o regime novo não precisa ter mais isso. E aí você vai poder baixar também a tributação sobre os salários das pessoas e você vai poder facilitar todo mundo contratar e demitir. E outra coisa que a gente tem que começar a discutir, se isso é um contrato entre privados, por que tem que ter uma justiça trabalhista? Ela custa 23 bilhões de reais por ano e subindo. Ora, é mais fácil então eu acabar com a justiça trabalhista e usar o impacto fiscal disso para reduzir ou praticamente zerar a tributação sobre o trabalhador. Vamos fazer isso de maneira inteligente. Reduzir a tributação sobre o trabalhador, permitir flexibilização, e aí todo mundo vai ter muito mais facilidade para ser contratado. Essa é a lógica. Então, numa frase, antes de ir pro break, você acabaria, caso eleito, com a justiça trabalhista no Brasil? Com certeza. Conheço bem e é assim, é sabotagem. Perfeito.